cantor que desafiou a miséria, a injustiça social e o racismo. Ele foi a voz daqueles que não podiam gritar. O Rede Olhares de hoje vai contar a história de um astro do terceiro mundo, Bob Marley, a majestade do reggae. Reggae music. This is reggae music. Oh, this is reggae music. Play I on the R&B. I want all my people to see. We're bubbling on the top 100. Yeah, just like a mighty drum. Ooh, play I some music. It's a reggae music. Play I some music. It's a reggae music. Ooh, it's a reggae music. Whoa, whoa. It's a reggae music. Bob Marley foi o cantor, compositor e o guitarrista responsável por tornar o reggae um ritmo conhecido no mundo todo. Foi um dos maiores representantes do movimento religioso Rastafari. Nasceu em 1945, na Jamaica, filho de uma jovem doméstica negra e de um militar branco capitão do exército inglês. Cresceu em uma favela, na companhia da miséria e de privações. Desde garoto, improvisava guitarras feitas de lata e acompanhava o blues americano via rádio. Em 1962, formou um grupo de reggae. Bob Marley and the Wailers! Ladies and gentlemen, Bob Marley and the Wailers! Bob Marley, yeah! Em 71, gravou um dos seus maiores sucessos, No Woman No Cry. No woman, no cry. Sua música teve forte influência das questões sociais e políticas de sua terra natal.
e levaram ideias de paz, irmandade, libertação e igualdade. Em dezembro de 1976, Bob Marley sofreu um atentado por sua posição política. Pessoas desconhecidas invadiram sua casa e atiraram nele, em sua esposa e em seu empresário. Depois disso, ele se mudou para a Flórida, multiplicando seus giros pela África, Europa e Estados Unidos. Bob Marley morreu em Miami no dia 11 de maio de 1981, vítima de um câncer de pele aos 36 anos. Seu funeral teve honras de chefe de Estado, e a data de seu nascimento, 6 de fevereiro, é feriado nacional na Jamaica. Another song of freedom is all I ever have. Redemption songs. Se todos nos unirmos e dermos as mãos, quem sacará as armas? Eu só tenho uma ambição, que a humanidade viva unida, negros, brancos, orientais, todos juntos. E não estou do lado dos negros nem dos brancos, eu estou do lado de Deus, quem me fez vir do homem branco e do negro. Série de fatores que levaram ele a se tornar o ícone maior do reggae. Até mesmo porque ele estava lá quando o reggae, digamos, se desprendeu do ska. Que existe uma lenda, não sei se é lenda ou se é fato, de que houve um verão muito quente no final dos anos 50 na Jamaica, e o ritmo ditante naquela época era o ska, um ritmo bastante acelerado, derivado do rhythm and blues americano, com ritmos africanos, e que o pessoal dançava de uma forma bastante frenética. E devido ao verão escaldante que já faz na Jamaica, e naquele ano foi mais forte ainda, o pessoal precisou dar uma diminuída na vibe, na intensidade da música, e reza a lenda que foi aí que surgiu o ritmo mais calmo, mais sensual do reggae. E Bob Marley estava lá, né? Ele participou de tudo isso. E depois ele também foi o grande difusor. Eu diria que o papel principal dele foi o fato de ser o difusor do ritmo no mundo. Devido, claro, ele teve uma colaboração bastante grande do Eric Clapton, né, que gravou no segundo disco solo dele, I Shot the Sheriff, que é do primeiro disco dos Wailers, né, que na época que ainda a banda se chamava Wailers, tem 2 discos, o Catch a Fire e o segundo, que chamava-se Wailers. E depois, com a saída do Bunny Livingston e do Peter Tosh, eles passaram a se chamar Bob Marley e The Wailers, né? Então, na minha visão, o papel principal do Bob Marley foi ser o catalisador, foi a pessoa que simplesmente colocou o reggae para o mundo inteiro, né? Eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu ouvi Bob Marley. Eu tenho 36 anos e eu ouvi Bob com 11 anos. Eu gostava de ouvir punk, ouvia muito Dead Kennedys, ouvia muito Sex Pistols, ouvia muito... E um tio meu disse, Michele, por que tu não começa a ouvir um Bob? Mas que Bob, né, meu? Que Bob? E um dia ele me colocou um Bob. E depois disso, parece que eu entrei em paz com Deus, assim, porque o Bob traz isso. Né? O Bob, ele traz o amor, o Bob, ele traz a liberdade, o Bob, ele traz a libertação, o Bob... É uma música que tu não escuta, é uma música que a gente sente. Então, para mim, é energia pura, é estar em paz, é uma vibração positiva. Então, eu escuto muito Bob, meus filhos escutam Bob Marley. Tenho 2 filhos, uma de 10 anos e um de 1 ano e meio. Logo que nasceram, foi o primeiro som que ouviram para entrar já na energia, porque é isso que Bob Marley traz para mim. To the radio, and anything the radio play is that in here. So I was really into them things. I was really into call it spiritual music, till it get more revolutionized. Então, eu acredito, é muito mais profundo a relação do rap com a Jamaica, né? Nos anos 60, aconteciam reuniões, né, bailes, onde se instalavam sound systems na rua e onde havia um mestre de cerimônia. E com o tempo, esse mestre de cerimônia, eles começaram a fazer, eles eram pessoas
começou a surgir a crítica, né? Essa que tu vê no rap, tu vê no reggae também, essa contestação, né, social. E começaram a utilizar, inclusive, o som do sound system para rimar. E na década de 60 existiu uma forte imigração de jamaicanos pelo mundo inteiro, mas muito nos Estados Unidos e muito na Inglaterra. E como surge na periferia, digamos assim, de cidades americanas, principalmente Nova York, essa é a relação que há indícios de que tem entre o reggae e o rap, entre a Jamaica e o rap. Certamente, sim. Ele, através das letras dele, ele passou, e até hoje, né? Faz bastante tempo que ele morreu em 81, né? Faz bastante tempo. Ele ainda consegue transmitir muito da mensagem nas músicas dele. Olha, para uma pessoa que morreu há tanto tempo, conseguir até hoje conquistar a gurizada através das suas letras, é porque realmente era muito forte a mensagem dele. E coisas extremamente positivas e simples, né, que refletem o que foi o Bob Marley, o que foi a vida dele, né, toda aquela vida de penúria que ele passou na infância, pelo fato de ele não ter conhecido o pai, de ele ter nascido numa comunidade rural e depois a mãe dele, simplesmente que o pai dele era um oficial da Marinha Inglesa, e bem mais velho, ele tinha mais de 50 anos quando ele gerou o Bob Marley, né? E daí ele sofreu pressões da família e ele teve que voltar para Londres e simplesmente foi abandonado com a mãe. E daí eles foram morar em Kingston, no meio de uma favela, que é Trenchtown, né? Aliás, tem várias letras de músicas dele, inclusive uma música que se chama Trenchtown Rock, e várias vezes ele cita o nome Trenchtown pela questão assim de que foi uma favela que foi criada em cima dos dutos de esgoto da cidade de Kingston, né? Então você fica imaginando o que se passou. Ele teria tudo para ser um bandido. Ele teria todas as condições ali de virar um bandido, não, mas ele virou um ícone, ele conseguiu virar um ícone do século XX, né? E tudo foi isso através das mensagens das músicas dele. Eu acho que o próprio racismo, né? Eu acho que é uma coisa que era muito forte, ainda é, só que hoje é feio, né? Hoje é socialmente condenado o racismo. Banido, né? Tipo... Bob Marley também muito falou da questão da maconha, né? Então, eu acho que isso aí no mundo faz com que a gente traga essa discussão, né? E ele sempre trouxe essa discussão, ele nunca teve pudor ou qualquer medo. E hoje eu acho que qualquer pessoa que conhece um pouco essa história sabe do uso, e eu acho que também seria uma hora da gente também estar discutindo sobre isso, né? Ele sempre falou muito abertamente sobre a maconha. Tem uma questão bastante interessante também, já que o Bob levantou sobre a questão do racismo, que eu também acho muito importante na questão do Bob Marley. O Bob Marley foi o primeiro astro negro latino que ficou em evidência. Se tu perceber, em nível de mundo, são poucos os astros latinos, né? Até então existia o Carlos Santana, que é mexicano, mas, de qualquer sorte, o Santana era radicado nos Estados Unidos, ele fez toda a carreira musical dele nos Estados Unidos. O primeiro, realmente, grande astro latino-americano e negro que surgiu longe dos braços americanos foi o Bob Marley, né? Então, isso foi muito forte, sabe? Ao se falar de drogas, a gente tem que considerar, olha, a quantidade de drogas que são vendidas abertamente, né? Então, realmente, é hora de discutir mesmo. Eu recentemente li uma pesquisa que mostra que o álcool é quase 200 vezes mais nocivo que a maconha, assim, tipo, colocando numa escala, por exemplo. E é abertamente vendido, né? É abertamente incentivado para criança, para tudo é um bombardeio de álcool, álcool, álcool. E não tem como negar, né? Porque é uma cultura. Eu acho que tem que discutir essa questão da legalização, da descriminalização. Eu acho que é uma pauta urgente para a sociedade. O dread é a figura, né? E só que, infelizmente, ainda a gente tem preconceito. As pessoas ainda têm o preconceito ao uso do dread, né? Ainda olham de uma maneira diferente, acham que a pessoa que usa o dread é porque não lava o cabelo, é porque isso. Mal sabem o cuidado que tem que ter com aquele dread,
né? A minha filha tem 10 anos e tem dread. Então, nossa, é um cuidadão que tu tem que ter com aquele cabelo, que as pessoas já veem diferente. Pô, tem dread, não se cuida, não lava, não isso, né? Já te barra muitas vezes, né? Mas isso é problema social, porque as pessoas, elas têm preconceito com tudo. Ou é o dread, ou é o moicano. Então, realmente, as pessoas, elas têm que começar a olhar para todos de uma maneira igual. Então, o pior de tudo é a mãe de todo mal é a ignorância, né, cara? Que às vezes as pessoas não se informam e julgam, né? Na maioria das vezes. E tem preconceito sim, mas assim, eu mesmo já nem olho, nem noto se o preconceito tá ao meu redor, entendeu? Porque o negócio é baixar a cabeça, fazer a sua mas existe sim, com certeza. Ainda mais numa cidade provinciana que nem Caxias, assim, é bem complicado. Até mesmo em certos estabelecimentos, entendeu? Até a pessoa não te conhecer, ela vai te olhar meio assim, entendeu? Vai te dar um parecer, digamos, errado, assim, né? Errôneo da tua personalidade, porque ela nem te conhece. Então, isso é complicado, mas a gente tem que ir levando e, aos poucos, mudar essa situação, né? As coisas têm que acontecer. Olhe pra frente e saiba o que vai fazer. É natural um rumo irá ter que tomar, pois só depende de você o caminho que irá traçar. Se é guerreiro e tem fé, sempre irá guiar. Aqui ninguém está só, ninguém estará. Se pratica o bem, nada lhe faltará. A reciprocidade da vida envolve você. Assim que o dia nasceu e quando o sol raiou, irradiando a energia, ali da terra brotou. Assim que o dia nasceu e quando o sol raiou, renovando a esperança e a fé, ali da terra brotou mais uma flor. Programa musical, você já sabe, nós fizemos a ponte com a UX FM, nossa rádio parceira, e a gente vai falar com um cara, o Fernando Machado, que é o comunicador da UX FM, que teve uma época que ele usou dread no cabelo. Inclusive, você vai ver agora uma foto dele, que foi no ano de 2003. Ele estava me contando que ele usou de 2003 até ali por 2006. Então, ele era um dos adeptos dessa filosofia Rastafari. Quem vai nos contar essa história é ele. Nós vamos conversar agora com o Fernando Machado, ao vivo, direto do estúdio da UX FM. Fernando Machado, conta pra gente essa história. Você era mesmo adepto dessa filosofia Rastafari? Era sim. Boa noite. Matheus, eu mandei essas fotos pra ti porque eu achei que tu ia botar a tua foto ali, porque tu também teve, quando pequenininho, teve dread aí, né? Embora fosse um dread um pouco fake, né? Mas, enfim, em 2003, né, eu fui coordenar uma rádio, a Rádio Atlântida aqui de Caxias do Sul mesmo, e a rádio tinha esse viés aí do reggae, né? Uma das rádios do Rio Grande do Sul que tocava muito reggae. Em Porto Alegre tinha um movimento, assim, da galera do surf que curtia reggae. A Ipanema, que é uma rádio alternativa em Porto Alegre, também tocava bastante reggae.
E a minha surpresa foi encontrar em Caxias caras como o Dalto aí, da Natural Dread, né? Porque o pessoal falava, ó, lá em Caxias eu quero que tu prospecte em Caxias do Sul algumas bandas do reggae, porque afinal de contas a rádio tocava bastante reggae na programação e acabei conhecendo aí, agora fiquei surpreso em rever aí o Dalto, né? A formação não é a mesma da Natural daquela época ali, de 2003, 2004, né? Dalto pode me corrigir se era mais ou menos essa época, mas enfim, eu usei bastante dread aí durante essa época. E aí tentando fazer uma relação, Matheus, por que os gaúchos gostavam tanto de ouvir reggae na programação? Porque o pessoal pedia reggae, Armandinho, Papas da Língua, enfim, algumas bandas com a cultura reggae assim, nos seus trabalhos, né? Então a gente pensa assim, bom, o movimento Rastafari trazia essa questão da liberdade, da paz, igualdade social, talvez um pouco disso que o povo gaúcho e os jovens, né, dessa época ali, início dos anos 2000, curtiam. A questão natural, a questão da preservação também do meio ambiente, através do pessoal do surf que ia para o litoral. E a gente sabe que o Bob Marley era um defensor aí da cannabis, né? E, infelizmente, isso acaba um pouco marginalizando, assim, quem usa dread. Eu não sofri nenhuma represália, assim, quando usava dread, né? O pessoal achava que eu era jogador de futebol, inclusive, né? Em alguns eventos eu colocava um terno, e aí tu bota um terno e dread, o cara só pode ser jogador de futebol, né? Mas, enfim, dentro da programação, falando um pouco essa relação do reggae com as programações de rádio, é impossível deixar de fora, né? Porque o reggae nos remete para essa questão da paz, né? De ficar tranquilo, de ouvir um som que nas letras das músicas do Bob Marley sempre ressalta e exalta essa questão aí da liberdade, da igualdade social. Abri um parênteses porque o pessoal já falou aí sobre essa questão que a Jamaica, em 1976, lá vivia também um momento parecido, não vou dizer assim igual, mas parecido com o que a gente está acontecendo hoje no Brasil, dessa polarização em termos da política, né? Ou tu é de esquerda, ou tu é de direita, e mais ou menos acontecia isso na Jamaica dessa época, que estavam acontecendo as eleições parlamentares, e o Bob Marley acabou sofrendo até um atentado, por quê? Porque ele foi tocar num show na Jamaica que justamente pregava isso, né? Para que os jovens não fossem violentos e tal. E aí os opositores do partido que estava lá promovendo aquele evento, né, mais violentos, né, acabaram praticando um atentado que quase tirou a vida do Bob Marley, né? Ele levou um tiro de raspão, pegou no braço, mas mesmo assim ele compareceu no evento, mostrou as marcas, enfim, dessa violência toda, né? Então, eu acho que o reggae, ele está presente, não vai sair jamais das programações das rádios, porque, vamos combinar, né? É bom ouvir um reggaezinho final de tarde, tomando um chimarrão, curtindo uma praia ou curtindo um parque. Agora, a minha surpresa, e confesso isso, a minha surpresa foi chegar em Caxias do Sul e ver que tinha, pelo menos ali no início dos anos 2000, né, a Natural Dread é um exemplo disso, que tinha essa efervescência assim, de bandas de reggae, né? A gente pensa que o reggae está mais perto da beira do mar, né? Mas uma vez o Rafa aí da Shima Roots falou para mim, não, o pessoal do reggae gosta de montanha para ficar mais perto de Deus, para meditar em Jah. Boa resposta, né, Matheus? Miguel, a gente sabe que existem pesquisas que dizem que o teatro surgiu no século VI a.C. e que também ele surgiu na Grécia. O que a gente pode falar mais sobre o teatro? É que o homem, a relação, na verdade, com representar algo, sempre esteve com ele, né? Desde que ele pintava nas cavernas, enfim. Então, essa relação de pintar e de expressar alguma coisa é uma coisa que nasceu com nós, né? E em relação ao teatro, quando a gente faz essa referência ao grego, porque a história do teatro ocidental está ligado com as origens do teatro grego. Então, isso é inevitável. A história do conflito, da dramaturgia, enfim, todas as palavras, inclusive, que nós usamos hoje, são derivadas dessa época, né? Porque o teatro nasceu exatamente para comemorar, eram festividades que comemoravam a colheita, né? E era um momento que as pessoas tinham, como é a ideia do carnaval, na verdade, no calendário cristão, que é a ideia de comemorar, esbanjar alegria sem nenhuma regra, vamos dizer assim. Então, esse era um momento que essas pessoas tinham de fazer isso. E o deus que era comemorado, que estava ligado a isso, que era o deus da fertilidade, né, e também, posteriormente, do vinho, da uva, era o deus Dionísio. E um dia, nessas comemorações, porque elas eram musicais,
né? Uma dessas pessoas, que era que pelo menos que chegou até nós, que a gente tem conhecimento, era um ator chamado Tespes. E ele disse, eu sou o Dionísio. E a partir daí, esse coro começou a dialogar com ele. E começou a nascer a ideia do diálogo, que não existia. Que antes era um coro. Era, vamos dizer assim, de certa forma, era uma orgia dessas pessoas que bebiam e cantavam e se divertiam. E então o teatro teve essa origem. E foi indo que começou a se escrever, né? Os textos começaram a ser criados, concursos teatrais, e foi ganhando características que até hoje o teatro, enfim, existem algumas características que ainda permanecem, né? Principalmente no teatro tradicional, onde a dramaturgia tem que ter uma escrita, né? As novelas, os filmes de hoje, tem várias regras que estão na dramaturgia, que é usada até hoje em dia. E tem esse nascimento, principalmente no teatro ocidental. Porque o teatro oriental já tem uma outra regra, é diferente, né? É um outro processo também. Ok. Miguel, então vocês vão trazer agora toda essa questão também, inclusive da mitologia do Dionísio, o rei do vinho, para dentro da peça, da estreia que vocês vão estrear nesse domingo na rua. É isso? Isso. Que vai ser agora dia 29. Hoje é o Dia Internacional do Teatro. E todos os anos a gente faz essa atividade, desde que o grupo existe. Nós começamos sempre comemorando essa data, até porque era uma necessidade nossa de colocarmos um trabalho, que isso também é uma necessidade que todo artista tem, né? De dar voz às suas coisas. E então, em todos os anos, a gente meio que já virou regra, e às vezes a gente se vê meio apertado. Tá chegando o 27 de março, temos que apresentar algo. Mas esse processo do trabalho do mito de Dionísio começou ainda o ano passado, em julho. Né? Então foi levantado, vamos contar a história do Dionísio, que é o deus do teatro, que tem tudo a ver, porque o teatro, como ele é uma coisa muito corporal, e tem essa questão da libertação. Para a pessoa se expressar, ela tem que se libertar primeiro. Então, acho que esse é um dos princípios que impulsionou a gente fazer e levar a história do mito do Dionísio, contar para as pessoas, que é uma história grega, né? E que existe algumas versões diferenciadas, e a gente pegou, estudou elas, estudou mitologia, e daí a gente condensou numa história que não está tão condensada, porque o nosso espetáculo tem 55 minutos aproximadamente, né? Uhum. E, enfim, daí ele segue. E ele conta toda a história do Dionísio, desde o nascimento dele até sua morte, que não teve porque é um deus, né? Ele é imortal. Então, conta a história dele. Ok. Vanessa, vamos fazer o convite, então, para o pessoal. Quando vai ser a estreia de vocês? Onde vai ser? Que horas? Tudo certinho. Bom, então fica o convite para o pessoal de Caxias. A nossa peça ela vai acontecer na Praça Dante Alighieri, às 16h30. O espetáculo, como o Miguel disse, ele tem 55 minutos e a gente espera todos vocês. Então, a primeira pessoa que ligar agora para o telefone 3218-2194 leva o CD da Natural Dread. Deixa eu mostrar aqui, enquanto você vai falando. Não, vamos começar contando, então, a história de como é que o Bob Marley apareceu aqui no Brasil, né? Então, até 1979, o Bob Marley simplesmente não existia musicalmente aqui no Brasil. Foi através de uma gravação do Gilberto Gil no disco Realce, desse mesmo ano, que ele fez uma versão de No Woman No Cry, que traduzido virou Não Chores Mais, que naquele verão de 1980, sou testemunha ocular disso, porque eu estava lá, foi o grande hit daquele ano. Tudo que é rádio que tu ouvia, todo mundo cantarolava, todo mundo queria comprar o disco. E, obviamente, levou automaticamente a querer saber quem era o autor daquela letra maravilhosa. E chegou-se, então, a Bob Marley, que o próprio Gil se encarregou de... Inclusive, ele veio para o Brasil no ano de 1980, né? Não para fazer shows, mas ele esteve aqui, inclusive jogou uma partidinha de futebol com o Chico Buarque e uma galera, né? Mas, então, através desse sucesso do Não Chores Mais, ou No Woman No Cry, que foi lançados os discos do Bob Marley, e, em especial, o Kaya, que era o disco de trabalho do Bob Marley naquela época. E eu lembro bem do impacto que apareceu quando surgiu esse disco, pela questão que a gente estava falando antes da questão do dread, né? Que se tu pegar aquela juventude do final dos anos 70,
Ou seja, a gente era totalmente influenciado ainda por anos 60, né? E para nós o cabelo naquela época era tudo, significava tudo para uma pessoa que vivia daquela geração, o cabelo. Só que nós estávamos acostumados com o cabelo liso, loiro dos músicos americanos e ingleses. Então, de repente, a gente se deparou com aquelas capas daqueles discos com aqueles dreads. Então a gente enlouqueceu, né? Disse, olha o que é isso, é contravenção pura. E um detalhe importante, a contracapa desse disco, Kaya, essa aqui? É essa mesmo, né? Então, o que acontece? Óbvio, em 1979 ou 80, isso aí era totalmente proibido, esse tipo de exibição pública no Brasil, por conta que nós estávamos numa ditadura militar. Então, era censurado pleno. Mas chegavam até a gente alguns discos do Kaya, via Argentina, eles vinham dos Estados Unidos, vinham de Miami, via Argentina, e eles chegavam até aqui. Então, a gente disputava a tapa, esses discos que tinham essa imagem aqui no Câmbio Negro. E depois até um pessoal fez umas camisetas, né, com a estampa. Só que naquela época tu não podia usar uma camiseta com essa estampa porque tu ia preso. Era apologia. Então, o que nós fazíamos? Nós tínhamos que usar a camiseta, né? Escondida com a camisa camuflada, e daí quando chegava para os amigos, tu abria a camisa, daí mostrar. Olha só o que eu consegui, e daí fechava, né? Só procurem e traduzam a letra de Redemption Songs. Não precisa dizer mais nada, é só isso. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima, mas fica ainda com a música da Natural Dread. Até mais! Jamming with you, we're jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. And I will see you through, 'cause every day we pay the price with a living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, and I hope you like jamming too. Nobody can stop us now. We need a beg or we will bow. Neither can be bought or sold. Y'all defend the right that the children must unite. Your life is worth much more than gold. Yeah, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, and I hope you like jamming too. Well, holy Mount Zion, holy Mount Zion, just seated in Mount Zion, and rules all creation there with. We're jamming. Wap chuba ba 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 ba, we're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming, and I hope you like jamming too. So we're jamming,